Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. As pesquisas vão saindo, continuam sendo divulgadas. Havia uma expectativa em relação ao Datafolha, porque antes deste divulgado ontem, o Datafolha havia feito uma pesquisa e divulgado em dezembro do ano passado. E várias outras apareceram de janeiro para cá. Então havia uma expectativa de como apareceria o Datafolha, principalmente na comparação com dezembro do ano passado. Veio ali uma espécie de recomendação para que não houvesse comparação com os números de dezembro, porque o cenário apresentado em dezembro era diferente. O que eles querem dizer com isso? Havia outros candidatos, alguns não estão mais, apareceram novos nomes. Sinceramente, isso não muda nada. Porque aqueles que não estão mais apareciam com uma intenção de voto ínfima. Quando havia intenção de voto. Quando não era tão insignificante a intenção de voto que ficava no zero. E os que entraram agora também não mexeram de maneira significativa com as pesquisas. Continuam lá embaixo, com números insignificantes. Então, vale sim a comparação. Não há nenhuma razão para não se comparar, não é? E a comparação mostra uma situação, me parece, mais perto, até porque as outras pesquisas também estão mostrando um cenário parecido, mais perto do que está acontecendo. É natural que haja alguns movimentos. E aquele chavão, pesquisa é retrato, né? E as coisas acontecem em movimento. A pesquisa só mostra um momento. Um momento em que as pessoas estão, na média, mais irritadas com o preço das coisas, estão mais irritadas com a falta de dinheiro. Se bem que essa tem sido uma constante. Uma constante. O brasileiro está empobrecido na média. A renda média no Brasil despencou. Em 12 meses, só 12 meses, já houve uma redução média de 10%. E é bom lembrar que é uma redução a partir de uma base baixíssima. O salário médio no Brasil é muito baixo. O salário mínimo no Brasil é inferior ao do Paraguai. É inferior ao de países da América Central. O Brasil tem salários muito baixos na média. E ainda com milhões de desempregados, e houve uma redução, a última pesquisa mostra isso, levantamento do IBGE, redução no número de desempregados, porém uma redução muito maior na renda média. E mais, os desempregados não são só aqueles que estão procurando emprego. É preciso levar em conta os desalentados que deixaram de procurar. O nome já diz, desalento. O sujeito já não tem disposição, acha que não vai encontrar mais e muitas vezes não tem nem dinheiro para se deslocar, para ir bater de porta em porta, mostrar o currículo, para procurar um emprego. Quando muito, ele manda ali um e-mail. Não tem mais. São os desalentados. Há os subutilizados, que têm algum vínculo, mas muitas vezes com trabalho temporário ou ganhando por hora. E há aqueles que não têm vínculo e muitas vezes não aparecem em levantamentos e que estão nas ruas vendendo bala, vendendo suco, vendendo laranja, fazendo malabarismo no semáforo para sobreviver. Então, o número é muito maior do que o IBGE considera os desempregados. É muito maior. De qualquer maneira, essa situação econômica não vai ser alterada drasticamente da tarde para a noite. O que ajuda o governo e, portanto, a candidatura de Bolsonaro é o Auxílio Brasil. Então, você tem um
um grupo considerável de pessoas está ali recebendo R$ 400 por mês. E a renda no Brasil é tão baixa e há tanta gente atirada à miséria, açoitada pela miséria, que quando houve aquele auxílio emergencial de R$ 600, para muitos brasileiros, aquilo significava mais dinheiro do que a renda que ele tinha anteriormente, antes da pandemia. Aqueles R$ 600 por mês representavam mais do que ele ganhava antes normalmente. Ou seja, muitos brasileiros ganham menos do que meio salário mínimo por mês. E às vezes não é sujeito sozinho, ou a mulher sozinha. Tem filho, às vezes sustenta os pais, tem 2 crianças para sustentar, e aí? Então, quando um auxílio de R$ 600 representa para muita gente uma renda maior do que a normal, dá para se ter uma ideia de quão baixa é a renda média no Brasil. De quantos brasileiros estão atirados à pobreza absoluta. E, bom, isso as ruas mostram, né? Basta sair. Basta olhar. Basta ver. Mas, é claro que isso mexe com o eleitor. Isso mexe com o humor, com o ânimo, é óbvio. É óbvio. E muita gente não vai ficar fazendo análises complexas. Não, está assim porque tem uma guerra, não, porque a pandemia, porque o dólar subiu, o dólar agora caiu, porque o petróleo subiu, esteve impacto inflacionário. Não. As pessoas olham o seguinte: eu estou melhor agora ou há 1 ano, ou há 2 anos, ou há 15 anos. E aí, a associação com o governo de plantão é automática. Aquela história, né, que ficou mundialmente famosa, do assessor do Bill Clinton, falando sobre o que decide eleição, e ele disse, é economia, estúpido. Ou seja, o que as pessoas analisam do que está acontecendo agora em relação ao que estava acontecendo antes. Melhorou ou piorou? Eu tenho mais dinheiro, menos dinheiro. A geladeira está mais ou menos vazia. Eu estou comendo mais ou menos, melhor ou pior? Está mais difícil pagar as contas ou não? E esse cálculo é feito por todo mundo, inclusive pelo sujeito que tem ali um salário razoável para os padrões brasileiros. Aqui no Brasil, o sujeito que ganha R$3.500, R$4.000, R$5.000, é a classe média. E na verdade é alguém que chega no meio do mês, o dinheiro acabou. Tem de pagar a conta e vive no vermelho. É cheque especial, é empréstimo disso e daquilo no banco. Essa é a vida do brasileiro que tem um salário que, para os padrões brasileiros, é considerado um salário razoável. E há milhões na pobreza, trabalhando, ganhando um salário, 75% ganhando até R$2.000 e poucos, 90% ganhando até R$3.000. É uma renda média, um salário médio, um ganho médio muito baixo para um país rico. Não estamos falando de um país atingido o tempo todo por guerras, por crises, por catástrofes climáticas. Há muitos países que eles vão ligando um problema ao outro. Há grupos radicais tentando dominar regiões. Há secas que duram anos. Há enchentes devastadoras. Há conflitos étnicos. Isso provoca, inclusive, o fenômeno permanente da migração, né? Gente tentando chegar a um lugar onde a vida é menos difícil, um pouco mais digna, decente.
Mas um país rico como o Brasil, com as condições que tem, naturalmente rico, esse contingente de pobres, de pessoas atiradas na pobreza, trabalhando muito e não conseguindo pagar as contas, e os milhões atirados na miséria, na pobreza absoluta, esse é o cenário. Esse é o cenário para uma eleição. E na disputa pela presidência dos Estados Unidos entre Jimmy Carter e Ronald Reagan, os Estados Unidos na época estavam com uma inflação de 13% ao ano. Para o padrão da economia americana, é um negócio absurdo. Ainda mais na época. Hoje eles estão com 8% e é um absurdo. Estão com 8%. E o Biden, pateticamente, dizendo que é consequência da guerra. Não, antes da guerra, a inflação já estava lá em cima. 8% para a economia americana é uma inflação muito alta. É uma desvalorização do poder aquisitivo. Inaceitável para os americanos. Na época eram 13%. E ainda havia a crise do Irã. Houve a Revolução em fevereiro de 79, a Revolução do Khomeini, e os estudantes, claro, incentivados pelo novo governo, tomaram a embaixada dos Estados Unidos. E o Carter não conseguia resolver isso, o problema se arrastando, inflação alta. E aí no debate o Reagan vira e diz, olha para a Câmara, era um comunicador, ator de Hollywood, etc. Experiência de mandatos no governo da Califórnia. O Reagan vira e fala para o telespectador, olha, eu só quero fazer uma pergunta. A situação de vocês hoje é pior ou melhor do que há 4 anos? Pronto, ele fez a pergunta, as pessoas olharam, compararam e disseram, é pior. E o Reagan ganhou a eleição com muita facilidade. Então é claro que a economia pesa. E aí, quando entra em campo uma ajuda assistencial, um programa assistencial permanente, como o Auxílio Brasil, isso tem peso. Claro que isso tem peso. Então, em dezembro, no Datafolha, o Lula aparecia com 48, o Bolsonaro com 22. Nesta, o Lula aparece com 43, portanto, em relação a dezembro, uma perda de 5 pontos. E o Bolsonaro, um ganho de 4 pontos, ele vai de 22 para 26. E o Sérgio Moro, 8. O Sérgio Moro só parecia que ele incomodaria os dois lá em cima quando ele lançou a candidatura e na primeira pesquisa apareceu com 13. Depois foi para um dígito e não sai de lá. 8 pontos. 8% de intenção de voto, 2 pontos acima do Ciro Gomes. 2 pontos acima do Ciro Gomes. Portanto, empate técnico mais uma vez. É mais uma pesquisa que mostra empate técnico Moro e Ciro. O Ciro, hoje inclusive deu uma entrevista ao Datena, no Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes, ele diz ter certeza que haverá mudanças importantes nessa intenção de voto. Porque aquele negócio, o Lula e o Bolsonaro, cada um deles tem ali 25% de um eleitorado. Esse 1/4 do eleitorado, ele apoia incondicionalmente o Lula e um outro 1/4 apoia incondicionalmente o Bolsonaro. É o sujeito que vai votar no Lula, aconteça o que acontecer. Diga ao Lula o que disser. Acusem o Lula do que acusarem. Ele vai votar no Lula. E há aquele que tem o mesmíssimo comportamento, parte da mesma premissa em relação ao Bolsonaro. Digam
o que disserem, acusem do que acusarem, diga o Bolsonaro o que disser, o sujeito vai votar no Bolsonaro. Então eles partem de uma base muito alta. E ambos sabem que não adianta fazer campanha para esse eleitor que já decidiu o voto há muito tempo. O cara que é Bolsonaro Futebol Clube, o cara que é Esporte Clube Lula, não adianta fazer campanha para eles. Eles vão votar. O Lula não tem de convencer os que já estão convencidos. O Bolsonaro não tem de convencer os que já estão convencidos. É o eleitor independente que, obviamente, tem lá suas preferências, seus pensamentos. Ele não é de neutralidade absoluta, isso não existe. Ele tem simpatias, antipatias, rejeições. Mas ele não entra no período eleitoral, meu voto é este e acabou, não. Ele está atento e pode mudar o voto. Se o cara em quem ele pretende votar fala uma bobagem que ele considera muito relevante, ou se há uma acusação contra o candidato que ele pretende votar, que ele considera uma acusação pertinente e mal respondida, ele muda o voto. A maioria dos eleitores é assim. Ela pondera, tem uma intenção, mas é isso, intenção. Não é um voto já fechado, definido, imutável. Uma posição irremovível, é isso, eu voto nele. Não. E é para esse eleitor que o Lula e o Bolsonaro têm de falar. E é esse eleitor que pode fazer o que o Ciro diz acreditar que acontecerá, que é uma mudança drástica no cenário. A campanha eleitoral em si, o horário gratuito, não altera muita coisa. Porque ali é gravado, é estudado. Quanto mais rica a campanha, mais assessores. Então aquele cara que diz, não, levanta a manga da camisa. Fale ao telefone para você emitir um sinal aí subliminar de que está sempre trabalhando, está sempre ocupado, está sempre ligado. Além daquelas coisas que são indefectíveis nas campanhas, né? O abraço, a criancinha no colo, aquela história toda. Então o horário eleitoral, ele é muito parecido com campanha publicitária. O que de fato pode arrastar eleitores em uma direção é o debate. Porque o debate não é gravado, o sujeito não sabe o que vão perguntar para ele. De repente, um outro candidato vem com uma pergunta inesperada, porque eles treinam, inclusive. Vamos te perguntar isso. Faz de conta que eu sou o Dória, vou te fazer essa pergunta aqui. Aí o cara já prepara. Bom, se o Dória perguntar isso aqui, eu já estou com a resposta na ponta da língua. Às vezes vem uma pergunta inesperada. Um problema que é colocado de uma maneira que surpreende e o candidato balança. E quando ele balança, hesita. Ele está em rede nacional, está lá no debate, a câmera na cara do sujeito. Ele hesita, o eleitor percebe. Opa, essa pergunta mexeu com esse cara. Ele não tem uma resposta boa para essa pergunta. Ele não consegue explicar essa denúncia. Então o debate, de fato, ele pode provocar um efeito importante, significativo na disputa eleitoral, no humor do eleitor, na maneira como o eleitor encara os candidatos. O Ciro manifestou essa esperança para ele
de que isso ocorra. O Ciro, em tese, porque isso é um ponto de partida meio acadêmico, né? Na prática não é bem assim, mas em tese, ele disputa eleitores com o Lula. E o Moro, em tese, disputa eleitores com o Bolsonaro. E eles continuam muito longe de Lula e de Bolsonaro. Mas essa história de que aquele grupo de eleitores é disputado por esses dois aqui não é bem assim. O eleitor independente, o eleitor médio, várias vezes há pesquisas que perguntam assim: quem é seu candidato a presidente? Ah, é fulano. E a segunda opção é Beltrano. Só que às vezes ele fala assim: quem é seu candidato? É o Lula. E a segunda opção é o Bolsonaro. O mesmo eleitor. Ou então ele diz: é o Lula. E a segunda opção é o Moro. O que, na análise acadêmica, é inconcebível. Como é que alguém pode votar no Lula ou no Moro? No Bolsonaro ou no Lula? No Bolsonaro ou no Moro? Para o eleitor, é perfeitamente razoável. Ele não está preso a gaiolinhas ideológicas. Então, ele pensa assim: pô, esse cara falou um negócio aqui que eu gostei. Essa pregação aí do Ciro a respeito das pessoas que têm o nome lá naquelas avaliações de crédito, né? E não conseguem financiamento, e são dezenas de milhões. O cara ouve aquilo e fala: pô, se eu ver que esse cara tem chance aqui, eu posso votar nele. E às vezes a primeira opção do cara é o Moro, ou seja, Moro e Ciro são inimigos. Mas o cara, para ele, é um ou outro. Ele não tem nenhuma necessidade de se enjaular nessas divisões. Então ele faz análises que, ao fundo, são pragmáticas. São análises que, ao fim, são pragmáticas. Ele pesa o que esse cara, se ganhar, pode fazer que vai ser bom para mim, que vai melhorar minha vida, que vai melhorar a vida da minha categoria profissional. É isso. Grande parte do eleitorado não se enquadra nessa ideia de que Ciro e Lula disputam o mesmo eleitorado, Moro e Bolsonaro disputam o mesmo eleitorado. Não. Em parte, é verdade. Ou seja, há eleitores que votam no Lula e que, considerando os outros candidatos, o único em que elas votariam, por exemplo, no segundo turno, se o Lula lá não estiver, é o Ciro. E vice-versa. E o mesmo ocorre com Bolsonaro, Moro, Dória. Estão num campo. E na verdade, há diferenças gigantescas entre eles. Gigantescas. Mas o eleitor considera isso, o eleitor médio. Ele fala: olha, esse cara aqui tem uma proposta boa para isso aqui, eu gostei do que ele falou. Ou então, ó, eu achei que esse cara aqui é verdadeiro, não tem cara de mentiroso. Essas coisas que no debate acadêmico são desprezadas, elas estão no dia a dia, na avaliação que o eleitor faz. De qualquer maneira, estamos em março, quase fim de março, já no outono, e desde janeiro de 2021, desde janeiro do ano passado, as pesquisas todas mostram um cenário igual. Há variações, mas a ordem dos candidatos e a distância daqueles que estão em um dígito em relação ao Bolsonaro, que aparece em segundo, ao Lula, que aparece em primeiro. Não muda, é impressionante. Hoje o Ciro repetiu a ideia, a história,
o conceito, a premissa de que pesquisa é o retrato. Ele gosta de dizer, pesquisa é retrato, a vida é um filme. Só que há 15 meses, o retrato é o mesmo. Ele mostra a mesma cena, com variações. Um braço está para cá, ali o sujeito está sério, aqui ele está sorrindo. Mas as posições não mudam. Lula, Bolsonaro. E aí, um grande buraco. E já há uma distância considerável entre Lula e Bolsonaro. Nesse Datafolha, menor do que aquele de dezembro. Nesta pesquisa agora, uma diferença de 17 pontos. Na pesquisa anterior, era uma diferença de 26 pontos. Então, a diferença é menor. Datafolha. Mas há uma diferença grande. E a diferença do Bolsonaro para Moro e Ciro continua imensa. Ele ali sempre na casa dos 20%, 25%, 26%, às vezes chegando à casa dos 30%, 31%, 32%, e eles patinando ali de 6 a 8%, de 6 a 8%. E o Lula, na casa dos 40%, vez ou outra, apareceu já em pesquisa aí com 39% e tal, mas há muito tempo está na casa dos 40%. Então, até agora, mesmo com todo o ceticismo que muitos políticos demonstram em relação às pesquisas, mas é o que eles têm. Por exemplo, João Dória, 2%. É impressionante. O Dória é de um partido que tem presença no país inteiro. Acho até que isso não está pesando muito, porque em muitos diretórios do PSDB não há campanha para o Dória. PSDB de Minas Gerais não gosta do Dória. PSDB do Ceará não gosta do Dória. PSDB do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi para a prévia, não quer saber do Dória. Com algumas dissidências. Então, apesar de ser um partido com representação nacional, isso não basta. É preciso saber se lá na rua, ali na cidade, no dia a dia, na padaria, no boteco, no centro acadêmico da faculdade, se estão fazendo campanha para ele. Não é? Segundo, a aposta do Dória de que a vacina seria também um cabo eleitoral importante, um propulsor eleitoral, não aconteceu. Não se realizou essa ideia. E claramente, o Dória é governador do estado que tem mais habitantes e, pois, tem mais eleitores. Só de ser governador de São Paulo, ele teria de, por ter votos em São Paulo, teria de partir de um ponto muito mais alto. Mas ele não sai de 2%, quando muito chega a 3%, desce para 2%, cai para 1,5%, volta para 2%. Por quê? Porque ele está sem voto até em São Paulo. E a pesquisa conta. Porque quando o Dória vai lá no outro partido, fala, conto com o apoio de vocês. Espero contar com o apoio do partido de vocês na minha campanha. O cara olha para a pesquisa e fala, ele tem 2%. Eu não vou colocar a boiada nesse curral. 2%. Porque os partidos, eles agem por interesse. Se esse cara aqui ganhar, eu tô apoiando o cara, eu tô apoiando, o cara ganha, eu vou ter um ministério, vou ter 2. Vou participar ali de distribuição de cargos em estatais. Claro. Vou ser ouvido pelo presidente nesse e naquele assunto. Quem sabe até eu pego o Ministério da Infraestrutura, hein? Que mexe com uma verba tremenda. Então, ele não vai se comprometer com o sujeito que está com 2%.
Então, embora publicamente os políticos mostrem ceticismo em relação às pesquisas, e embora seja verdade que esse cenário pode mudar muito, até radicalmente, principalmente com os debates, claro que isso pode mudar. Quantas e quantas e quantas eleições tiveram um resultado completamente diferente daquilo que as pesquisas mostravam 2 meses antes, 3 meses antes, que dirá faltando 6 meses, 7 meses, agora 6 meses e meio. Claro que pode mudar. Porém, quem coloca dinheiro em candidato, apoio de partido político, tudo isso é influenciado por pesquisa. Simone Tebet. O pessoal olha e fala, pô, tem 1%. Eu não vou amarrar a carroça ali. E agora tem a novidade da Vera, né? A Vera é a candidata do PSTU. É muito mais marcando presença ali. Ela que tem uma história de vida riquíssima, né? Mas, claro, não é candidata para disputar a presidência, para ganhar, né? Está lá para que o partido tenha visibilidade, fale com o Brasil inteiro. Isso é, claro, os partidos aproveitam. Mas quem está mesmo no páreo é Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro e Dória. E o Dória, com a pressão interna, para que desista, para que o partido escolha outro candidato, ou até para que o partido apoie um candidato que não seja do PSDB. Mas quem? Esse papo de terceira via, quem tem mais intenção de voto é o Moro. Mas não decola também. Porque o Ciro, claro, o Ciro não vai fechar com o Dória. Tem 6 anos que ele metralha o Dória, que ele xinga o Dória. Ele não vai fechar com o Moro, é óbvio que não. Ali, embora a política admita, e os caras nem ficam vermelhos, né? Mas a política, ela admite guinadas extraordinárias, 180 graus, como fez o Alckmin agora, né? O Alckmin tratar como natural ele ser candidato a vice do Lula, não é, né? É uma guinada. E os caras não ficam vermelhos, tá tudo bem. Mas Moro e Ciro, nem na política a gente vê possibilidade de uma conciliação, né? Então, provavelmente serão esses candidatos. E a esperança de Ciro, Dória, Moro, de que até o meio do ano a coisa mude e que nos debates... 14 de agosto teremos na TV Bandeirantes, mas que no dia 14 de agosto eles comecem a virar o jogo nos debates. Mas são 15 meses com um cenário muito parecido. E faltando 6 meses e meio para que alguém consiga mudar radicalmente a situação. Bruna. Agora são 3h53. Esse é o Bandeirantes Acontece. Lembrando a você, ouvinte, que esse comentário no Zaidan e todos os demais aqui do Bandeirantes Acontece também estão disponíveis no podcast da Rádio Bandeirantes, nos principais agregadores que existem.